Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, somente a Igreja Católica contém os princípios fundamentais para a unidade da fé. As igrejas evangélicas não conseguirão jamais uma unidade de fé. E eu não estou falando aqui de ecumenismo. Eu estou falando de fé genuína, católica, uma só igreja, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, qual é o primeiro pilar para a unidade da igreja? O primeiro pilar para a unidade da igreja é a pessoa do sumo pontífice, ou seja, a pessoa do vigário de Cristo, aquele que faz as vezes de Cristo. Esse, na pessoa de Pedro, foi o primeiro, o primeiro a ser instituído como sendo o cabeça do colégio apostólico e também o cabeça visível da igreja, fazendo as vezes de Cristo, que é cabeça invisível da igreja. O apóstolo Pedro recebeu do próprio Cristo o título de vigário de Cristo. E Jesus dá esse título a Pedro porque Jesus mesmo é o vigário de Deus. Então, Pedro não substitui Jesus. Pedro faz as vezes de Cristo. Pedro, sendo vigário de Cristo, faz as vezes de Cristo, que é vigário de Deus. Jesus Cristo, sendo cabeça da igreja, depois que ascende aos céus, se torna aos nossos olhos humanos, não falo dos olhos da fé, mas aos nossos olhos humanos, cabeça invisível da igreja. E para que nós tenhamos Cristo visivelmente fazendo o papel de vigário de Deus, ele institui Pedro como o cabeça visível, aquele que é vigário de Cristo e faz as vezes de Cristo, ou seja, aquele que é o sumo pontífice. O sumo pontífice que faz as vezes do único e verdadeiro sumo pontífice que é Jesus, como está na carta aos Hebreus no capítulo 5, 6 e 7. O único e eterno sacerdote que é Cristo Jesus, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, o primeiro princípio para a unidade da igreja é o sumo pontífice. Como assim, Denis? Não é a Bíblia? Não, é o sumo pontífice, é o vigário de Cristo. Por quê? Antes que o Novo Testamento começasse a ser escrito, Jesus instituiu a sua igreja na pessoa de Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja nasce por uma efusão do Espírito Santo e dos dons espirituais. O primeiro livro, o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi por volta do ano 50 e alguma coisa. Então nós podemos ver que antes mesmo de existir o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento era uma sombra do que viria, ou seja, tudo que estava no Antigo Testamento era uma imagem, uma tipologia, uma figura do que viria na pessoa de Cristo. Então, antes que se cumprisse, que se fosse escrito o Novo Testamento, o Antigo Testamento existia, mas era uma figura do que estava sendo instituído, a nova e eterna aliança. Então, antes do Novo Testamento, antes da Bíblia como nós a conhecemos, era Pedro que tinha o papel de manter a unidade da igreja, do corpo místico de Cristo. Como nós podemos saber disso? Primeiro de tudo, ele foi sempre, nos escritos do Novo Testamento, mencionado como o primeiro da lista. Jesus deu a Pedro as chaves, aquelas chaves de Isaías, capítulo 22, versículo 22, Mateus 16, 19 e Apocalipse 3, não lembro agora o versículo, mas ele diz que aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, esse mesmo Jesus
que o livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, vai dizer que ele receberia o poder das chaves, Jesus Cristo, e seria tido como um pai para o povo de Israel, que teria o poder de fechar e ninguém abrir, de abrir e ninguém fechar. Esse mesmo Jesus chega diante de Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu te darei a chave de quê? Do reino dos céus, as minhas chaves, as chaves do meu reino. E tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Nós vemos Jesus, quando Pedro se aproxima dele, junto com os demais apóstolos, dizendo: olha, Senhor, até o diabo se submete a nós. Jesus vai dizer assim: Pedro, Pedro, ou melhor, Simão, Simão, tu não sabes, mas Satanás me pediu para te sarandear, né? Ou te peneirar, como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E aqui nós podemos ver a instituição do primado de Pedro. Podemos ver também no capítulo 21, se eu não me engano, do último capítulo do Evangelho de São João, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, pela terceira vez, tu me amas mais do que todos que estão aqui, mais do que todos esses? Sim, Senhor, tu sabes tudo. E diz São João que Pedro ficou muito triste porque perguntou pela terceira vez e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus, que é o bom pastor, São João capítulo 10, entrega o pastoreio da sua igreja depois que ascende aos céus, antes de ascender aos céus, melhor dizendo, na pessoa de Pedro. Então, o primeiro princípio de unidade da igreja está na pessoa do sumo pontífice. O segundo critério para a unidade da igreja está nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras dão testemunho de Jesus Cristo e é nela que nós aprendemos sobre Cristo. Porém, não as Sagradas Escrituras como pensam os protestantes, somente as Escrituras e o livre exame das Escrituras, que na verdade traz confusão em cima de confusão. Ao contrário, as Sagradas Escrituras é a fonte da revelação, né? Ou seja, nela contém toda a revelação e não haverá outra, não haverá jamais outra. Porém, a tradição apostólica, aquilo que é transmitido de geração em geração, de bispo para bispo, na sucessão apostólica, é suporte para a Sagrada Escritura. E o magistério da igreja é suporte para as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição. Denis, isso é blasfêmia, pode dizer um protestante. Não. Por quê? Porque pelas Sagradas Escrituras, os protestantes, vão dizer que Jesus salvou o crente para sempre e ele não se perde mais. Isso aí, quem diz? O calvinismo. Outros vão dizer que o crente foi salvo, mas ele pode perder a sua salvação. Quem diz isso? Jacó Armínio, ou seja, os arminianos. E todos eles leem as Escrituras e se baseiam pelas Escrituras. Mas a Escritura, só a Escritura, com o livre exame, vai dar em tremendas confusões, como batismo. Um diz que pode batizar criança, outro diz que não pode. Um diz que tem que batizar mergulhando nas águas, outros diz que não precisa. E assim sucessivamente. Eu não vou repetir, porque tem um vídeo aí, bem recente, que fala sobre isso. Então, por exemplo, qual a palavra que define o debate protestante? Confusão. Você pode procurar esse vídeo e você vai entender o que eu estou dizendo, falando do livre exame das Escrituras e do sola Scriptura, que gera confusão em cima de confusão. Então, primeiro critério para a unidade da igreja: o sumo pontífice, que faz às vezes do vigário de Deus, sendo ele vigário de Cristo, que age em persona Cristo. Ele é vamos dizer assim, a cabeça visível para manter a unidade do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Isso dentro de um tripé: as Sagradas Escrituras,
a sagrada tradição e sustentada, salvaguardada pelo sagrado magistério. Então, primeiro princípio de unidade, o sumo pontífice. Segundo princípio de unidade, as sagradas escrituras, sagrada tradição e o sagrado magistério. E fora disso, não existe outro. Por quê? Porque tudo que você pega para ler e fazer a sua interpretação pessoal caracteriza sempre e vai caracterizar sempre em confusão, desordem, e não é isso que o Senhor quer na sua igreja. Por isso ele diz que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, né? E uma só igreja, consequentemente. Portanto, meus amados irmãos, para nós compreendermos o que mantém a unidade da igreja, nós precisamos olhar para o sumo pontífice, olharmos para o vigário de Cristo, que é o Papa, hoje Papa Francisco, e compreender que ele é quem vai fazer com que a igreja se mantenha unida na unidade, sendo ele apoiado pelas sagradas escrituras, pela sagrada tradição e o sagrado magistério. E somente assim nós poderemos andar sem medo pelos caminhos que o Senhor nos orientou. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E viva a Igreja de Cristo! Viva a Igreja una, santa, católica e apostólica. Deus abençoe você.